nesses últimos dias, o Senhor ele tem se revelado de maneira diferente, né? Nós iríamos iniciar os nossos estudos sobre dízimos e oferta. E quando nós estamos aqui, no momento do clamor por Israel, às 18 horas, Deus falava ao meu coração sobre mordomia cristã, sobre o que temos feito com aquilo que o Senhor tem nos entregado e o que temos de reserva para aquele grande dia. Deparei com essa palavra, foi, meu Deus, quantos anos de desobediência perdidos, mesmo dentro da tua casa. Porque é importante enfatizar que muitas vezes estamos dentro do templo, mas aquilo que é dito, que é ministrado, não entra. Há um bloqueio. Porque muitas vezes estamos ouvindo as advertências do nosso Deus e na mesma da hora somos colocados à prova e simplesmente não compreendemos. E simplesmente não seguimos os comandos. E é importante que tenhamos essa consciência. E essa consciência, amados, só vem através da palavra. Quando a Bíblia fala de observar a palavra, é trazer o entendimento àquilo que temos ouvido. Não podemos só ouvir a palavra com os nossos ouvidos carnais. Há um ouvido espiritual atento a tudo. E não podemos, amados, de forma alguma, nos esquecer. Né? É bíblico orar por Jerusalém, mas a gente espera a guerra chegar. É bíblico, é orientação bíblica. E ainda é promessa. Porque diz a palavra, no salmo que a gente leu, que quem ora pela paz de Jerusalém e que ama Israel prospera. Nós nem observamos que a respeito dessa oração que fazemos, nós teremos prosperidade. É uma ordem com uma promessa de prosperidade. E muitas vezes nós nem nos atemos a isso. Sabe por quê? Porque não observamos. Não temos reserva. E aí, quando o dia mau nos é apresentado, não sabemos o que fazer. Porque não temos reserva. E a reserva, amados, não é aquele culto de poder que nós participamos, não. Ali é a manifestação da glória de Deus. Depois da manifestação da glória de Deus, vem o quê? A pregação do evangelho. Não foi assim lá em Atos? Recebemos a manifestação da glória de Deus, mas precisamos colocar em prática aquilo que do Senhor recebemos. Porque senão seremos crentes enfermos. Por isso que Paulo fala, há muitos fracos e doentes. E não poucos que dormem. Amados, precisamos acelerar. Acelerar o jejum. Acelerar a oração. Acelerar a leitura da palavra de Deus. Porque estamos correndo um sério risco de sermos pegos de surpresa. Mas você pode, mas irmã Néa, pegos de surpresa, se a gente já sabe que o noivo vem. Mas cadê a preparação? Nós estamos em falha na nossa preparação. Mas nós vamos ler Mateus 25. Vamos fazer uma leitura. Eu quero contar aí com a irmã Elane, o pastor Paulo, Luana, a irmã missionária Renata, a irmã Vanessa, para ajudar nessa leitura, para nós entendermos. É uma leitura bastante extensa, mas necessária.
São 46 versículos. Estamos numa escola e a leitura é importante. Precisamos observar aquilo que lemos, porque muitas vezes a gente lê tão depressa que não conseguimos absorver. É esse mundo tecnológico que deixa a gente acelerado de forma errada. Né? Vocês observam hoje que a pessoa manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, se não responder na mesma da hora é confusão. Eu mesmo já fui bloqueada do grupo da família, minha irmã já me excluiu não sei quantas vezes. Porque fala, digo, minha irmã, eu não vi. É tanto grupo que passa as coisas e a gente não vê. Ah, você não está dando, mas não é um mundo acelerado. As pessoas querem respostas imediatas, querem soluções para já. Deus é Deus de já, mas quando temos reserva. Amém? Sei que os irmãos estão cansados, eu também estou. Fiquei hoje praticamente 5 horas de relógio em pé. Mas Deus é bom. Amém? Vamos ler de 10 em 10. Eu vou ler 10, aí depois a irmã Luana lê mais 10, depois o pastor Paulo lê mais 10, a irmã mais 10, a outra irmã mais 10, até terminar, certo? Prestem atenção na leitura, porque nós vamos parar em alguns momentos. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 sem entendimento. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, cansaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, despertaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E dava tempo? Tinha tempo? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Eu vou ficar com esses 10 primeiros, para os irmãos entenderem. Eu não gosto muito dessa versão que fala as loucas. Eu gosto mais da versão que falam as nécias. Porque nécia dá mais um sentido de desentendimento, sem entendimento. Né? E nós vimos aí, nessa primeira parte do sermão profético, que é o título, né? Pelo menos aqui, na minha versão, tem o sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. E vem mais outras parábolas aí, no decorrer da leitura. E essas parábolas, elas nos servem de ensino.
todas as vezes que Jesus queria ensinar algo, ele utilizava a parábola. Por que a parábola? Para nos fazer refletir. Para trazer para nós o entendimento do que o Senhor quer. Por isso que as parábolas estão registradas. E Jesus, no seu ministério, utilizou-se das parábolas para trazer todo tipo de ensinamento, principalmente do seu retorno, da sua segunda vinda. E como a parábola aqui, nessa versão, compara as nécias, ou as loucas, né, como nécias, sem entendimento, elas não levaram azeite, porque não tinham reserva. As prudentes tinham essa reserva. E isso nos traz e nos faz estar nos dias de hoje. Será que em nosso meio hoje não temos os nécios e os prudentes? Somos todos a virgem que vão se encontrar com o noivo. Mas no nosso meio existem os nécios e existem os prudentes. Aqueles que buscam, que têm reserva. Porque o noivo vem, isso é certo. O noivo está às portas. E toda a igreja quer casar com esse noivo. Toda a igreja quer estar nas bodas com esse noivo. Só que, se eu não tiver azeite, as lamparinas não vão estar acesas. E eu preciso de luz para clarear o caminho. E essa é uma palavra de advertência. Se os irmãos observarem, nós estamos passando por um momento de ajustes. Ajustando pequenos detalhes para esse encontro com o noivo. E você pode me perguntar e me questionar, mas tem palavras que são parecidas. Sabe por quê? Porque o noivo, ele quer muito esse casamento. O noivo, ele deseja muito mais esse casamento do que a própria noiva. Não é verdade? Então, o noivo continua insistindo com o mordomo dele para preparar essa noiva, para ajustar essa noiva. Então, o noivo está lá o tempo todo, Espírito Santo, ajeita ali minha noiva, adverte minha noiva, que à meia-noite eu vou fazer o clamor, que à meia-noite a trombeta vai tocar. E a minha noiva precisa estar despertada. A minha noiva não pode toscanejar. A minha noiva não pode estar adormecida. É muito pouco provável uma noiva, por mais que esteja cansada, querer dormir na hora do casamento, não é verdade? Ela pode estar o pó de cansada, mas está ali plena, porque o noivo vai chegar. Então, precisamos entender o que o Espírito quer trazer para nós. E esse é o momento. Esse é o momento de nós entendermos com profundidade esse compromisso que o noivo tem com a noiva. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? A irmã Luana continua agora, do 11 ao 20, né? É.
paz do Senhor, irmãos. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberá 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com ele, fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. Os irmãos entenderam? Sobre talentos? Nós falamos no início que iríamos falar sobre aquilo que recebemos de Deus. Iríamos falar desse momento de despertamento que o Senhor está trazendo para nós. A parábola das 10 virgens fala sobre a reserva de azeite. Logo em seguida, vem ele e fala sobre a distribuição dos talentos. O que os irmãos entendem por talento? Eu estou vendo que os irmãos estão cansados, alguns estão cochilando, é normal. O que os irmãos entendem? Missionária Mônica. O que a missionária Mônica entende por talentos? A irmã pode falar aqui, no microfone? Vamos entender direitinho o que o Espírito quer trazer para nós. Glória a Deus. Isso será bastante interessante, porque amanhã nós seremos avaliados. Amanhã seremos testados. Amém. Glória. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Perdão que eu não tinha dado nem a paz do Senhor. Me pegaram de surpresa aqui. O que significa, o que eu entendo acerca dessa palavra, que são os talentos que o Senhor nos empresta, que é os dons, né? Para a obra dele, para o ministério, o qual o Senhor nos levantado. Né? E quando ele fala, né, de granjear, é para que, se eu, por exemplo, se o Senhor me dá um dom no louvor, ele me deu um, mas esse um eu tenho que multiplicar, eu tenho que o quê? Ser fiel, ser obediente, continuar firme, porque quanto mais a gente trabalha na obra, quanto mais a gente semeia, a gente planta, a gente colhe, né? E quando a gente trabalha, porque foi um, mas esse um, muitas vezes, o Senhor nos entrega e acaba a gente enterrando, porque só é um.
E muitas vezes a gente não dá importância a esse um. Mas quando o Senhor dá um, é porque Ele quer dar mais 2, Ele quer dar mais 3, e assim sucessivamente. Né? Aí, quando você começa a ser fiel, a ser obediente, no louvor, Ele vai lhe entregando o dom da profecia, Ele vai entregando o dom da cura, Ele vai entregando o dom de libertação, né? Porque nem todos têm um dom de libertação, nem todo mundo pode impor as mãos em uma pessoa, porque não tem um dom para isso, não é assim? E a gente vai igrejando, vai sendo obediente, vai sendo fiel, vai colocando em prática, e quanto mais você trabalha na obra, que você coloca em prática, o Senhor vai multiplicando. Foi o que eu entendi acerca, né? É o que o Senhor fala acerca dos talentos, que é os dons. Porque muitas vezes a gente acaba até enterrando, né? Muitas vezes por cansaço, muitas vezes porque é a luta do dia a dia, muitas vezes até por uma perseguição, a pessoa desiste, né? Porque estou sendo perseguido, estou sendo muito cobrado, então vou deixar esse negócio para lá. E aí, quando o Senhor voltar, Ele vai perguntar, cadê o que eu te dei? Cadê o que eu te entreguei? O que foi que você fez? Você enterrou, guardou, você granjeou, você multiplicou? É o que o Senhor vai cobrar de nós, né? Porque tudo é cobrado. Agradeço a minha oportunidade. Os irmãos entenderam aí? Chegou ao nosso entendimento que Jesus está falando aqui do que Ele tem nos entregado, das atividades. E olhe que Jesus, Ele coloca a frase, a palavra talento. E se alguém for parar para analisar sobre o significado da palavra talento, vai entender que Deus tem nos entregado coisas preciosas. Só que nós também compreendemos que muitas vezes aquilo que Deus tem nos entregado como precioso, nós temos como desprezível. Precisamos estar atentos a isso. Quantos desprezaram os talentos por achar que não valia a pena granjeá-los? E foi isso que aconteceu com essa pessoa que recebeu um. Ah, eu só tenho um. Então é melhor que eu guarde, porque vou ter esse um, como se fosse dele. E assim são as coisas no reino de Deus. E assim são as coisas na casa de Deus. E o que mais interessa para nós não é se eu tenho um ou dois, é quem me entregou. A confiança de quem me entregou. A credibilidade de quem me entregou. Para que eu administrasse. Se o meu talento foi tomar conta dessa cadeira e multiplicá-la, eu preciso valorizar a oportunidade que esse credor me deu em me fornecer esse talento chamado cadeira branca. E nós não estamos valorizando. Sabe por quê? Porque queremos colocar os talentos que Deus nos entregou numa balança chamada material. Por quê que o meu talento é tomar conta da cadeira branca e o de Vanessa é ficar com o microfone que fala? A cadeira não fala. Será que o meu credor tem mais credibilidade em Vanessa do que em mim? Não. Agora, o meu credor conhece o futuro. O meu credor conhece o que vai acontecer antes que eu pense. E ele sabe que dentro das minhas habilidades, eu vou saber o que fazer com essa cadeira branca.
E Vanessa, dentro das habilidades dela, vai saber o que fazer com isso aqui. Os irmãos estão compreendendo? Está chegando o entendimento de que nós não podemos colocar aquilo que Deus nos entregou numa balança material, como se o que foi dado à missionária Mônica é melhor do que o que foi dado à Luana. Aí nós entramos numa competição. E o reino de Deus não se permite competição. Podemos até nos posicionarmos como atletas, mas não para competir. Amém? A irmã Elane lê do 20 ao 30. Paz do Senhor. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os irmãos observaram aí uma coisa? Que no final desse versículo 30, ele retrata o arrebatamento. Os irmãos perceberam que essa leitura e o que Jesus fala aqui: lançai, pois, o servo nas trevas exteriores. Ali haverá pranto. Essa referência de pranto e ranger de dentes, a gente vê lá sobre o lago que arde com fogo e enxofre. Lá haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos observaram Pai do Senhor a todos. E lembrando que também aí ele está falando sobre servos. Né? Todos são servos, não tem um que não seja servo, seja escravo, qualquer um lá, que ele dividiu, mas dividiu para todos os servos, são todos servos, né? Da casa do Senhor. É que para todos, ele fala que foram fiel no pouco e no muito serão colocados. Ao que ele deu mais, ele chamou, ele disse isso. Ao que deu 2, ele disse isso. E provavelmente, ao que ele deu 1, ele diria isso se o camarada não fosse infiel e negligente. Ele foi covarde, ele teve medo. E se tornou inútil por isso. E talvez até presunçoso, porque ele disse: fulano recebeu 2,
fulano recebeu 3, o senhor só me deu 1. Se quem recebeu mais pôde granjear mais, onde que o que recebeu 1 não granjearia muito mais? Precisamos entender e compreender essas parábolas, porque Jesus fala claramente o posicionamento da igreja como serva dele, como servo dele. Precisamos compreender que no reino de Deus não existe má distribuição do Espírito. O Espírito de Deus não é injusto. Agora, ele é correto. Porque a medida de Deus é de acordo à minha disponibilidade. E isso não é o que eu demonstro exteriormente, não. Porque esse credor, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, ele sabe que proveito nós teremos neste reino, entregando aquilo que ele nos concedeu, por graça e misericórdia. Não nos vangloriando daquilo que ele mesmo nos emprestou. E aí começa-se a entender sobre a administração da nossa vida cristã. Quando Jesus traz essa parábola dos talentos, ele está nos questionando o que temos feito na administração da nossa vida cristã. Como está sendo administrada a minha vida como crente? Aquilo que do Senhor tenho recebido. E o engraçado é que o inútil, ele ainda quer acusar o Senhor. Ainda quer questionar ao seu Senhor a forma como foi feita a entrega desses talentos. E isso é perigoso. Cristão questionador é perigoso. Cristão questionador corre perigo. Uma coisa é você apresentar as suas razões para Deus, como o rei Ezequias fez. Outra coisa é você querer ensinar a Deus a trabalhar no seu reino. Por isso que no nosso meio, quando eu falo nosso meio, é no reino. Não quer dizer que é só aqui. Por isso que no reino tem aqueles que questionam. Ah, porque quando eu canto? Ah, porque quando eu prego? Ah, porque quando eu ensino? Porque o talento está sendo pesado numa balança material. E aí vem o justo juiz, que mede o que tem dentro e vê que a balança não equipara. Não tem equilíbrio nessa balança. E aí começamos a perder dentro do próprio reino. E aí nós não compreendemos. Porque o que acontece com o irmão Paulo não acontece comigo. Porque ele é o melhorzinho. Já tem os que utilizam os chavões dos queridinhos, né? De Jesus, que Jesus só ama eles e mais ninguém. Então, precisamos saber como é que está essa administração da nossa vida cristã. Precisamos pontuar isso. E isso é atividade espiritual nossa. É reflexão nossa. É momento nosso com Deus. Para termos
temos reserva, precisamos compreender e valorizar aquilo que Deus tem nos entregado. Seja um, seja dois, seja a metade de um, mas aquilo que Deus diz, ó, toma isso aqui, missionária Jade, isso aqui é para a senhora administrar agora. Isso aqui é responsabilidade sua agora. E aí vai se colocar milhões de desculpas, como nós fizemos há muitos anos, só trazendo transtorno para nós mesmos. Porque Deus é soberano, amados. A soberania de Deus transcende tudo. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, do modo como Ele quer. A soberania de Deus. Quem somos nós diante dessa soberania? Para onde iremos nós se as palavras da eternidade estão com Ele? Então precisamos, irmãos, pararmos para refletir como está a nossa administração, a mordomia da nossa vida cristã. E isso é responsabilidade nossa. E Ele nos deu a palavra como parâmetro para isso. Amém? Agora o pastor. A paz do Senhor a todos. Amém. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta misericórdia, os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, olha aí, e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eita glória! Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Os irmãos entenderam a importância da unidade no reino? Honrar a Deus, servindo ao reino. E ele novamente fala sobre o arrebatamento. E ele novamente fala sobre aqueles que estão na boa administração da vida cristã e daqueles que se colocam como inúteis no reino de Deus. E é Ele quem vai separar. É Ele quem vai dar essa classificação. Quem é ovelha e quem é bode. Quem é servo e quem é rebelde. E aí volta a falar novamente sobre o arrebatamento. Vindes, bendito do meu Pai. Possuí a terra que te dei por herança desde a fundação do mundo. Está falando do arrebatamento.
está falando do plano da salvação. É uma simples parábola. Fala aí, meu irmão. Não, é importante, pastor, que fale isso para trazer o entendimento. Imagine você passar anos e anos, igreja, e no fim você descobrir que é bode, que nunca fez. Aí vamos lá para Mateus, acho que é 7, 21, 22, né? Senhor, Senhor, e ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Misericórdia. Os irmãos estão compreendendo a importância disso aqui? A importância de nós compreendermos a palavra de Deus. Essa advertência é para todos nós. Nós não podemos estar diante dos altares da igreja pregando um Deus que vai passar a mão na nossa cabeça. Irmãos, eu mesma fiquei estarrecida. Eu fiquei assim, assustada, quando eu vi Deus tomar o profeta e dizer a uma criança de 10 anos que não adiantava ele fugir, que Deus estava chamando ele. Foi algo que eu fiquei assim, eu digo, meu Deus. Ainda indagar e dizer à criança se ele queria entrar no ventre da baleia, nos dias de hoje é morte. E vai ter que ter muito clamor e oração para Deus trazer de volta. Então, nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Deus se revelando através da palavra, nos chamando a atenção. Olha, observa aqui. Olha, eu estou falando. Não são em todos os lugares, mas eu estou falando. Então, para nós, é um privilégio ouvir Deus nos chamar a atenção. Enquanto muitos aí estão disputando a tapas violentos, a visibilidade, os aplausos. Nós não queremos e não vamos, em nome de Jesus, estar dentro desse contexto. Porque nós não fomos salvos para ser bode. Deus nos chamou como ovelha. E precisamos entender qual é a prática da ovelha. Porque a gente está acostumado a ler a palavra e achar que é qualquer coisinha. Ou então só dá atenção quando vem o eis que te digo. Ou eis que farei. E qual é a contrapartida que nós estamos entregando ao Senhor, ao nosso credor, que pagou o preço por nós? Jesus está divertindo o tempo todo, falando de talento, falando de administração de vida cristã e todo o tempo mostrando. E o arrebatamento. Se é sem reserva, o noivo vem e fica. Se entrega talento, enterra, não administra, o rei, o credor vem e toma, ainda torna inútil. E não permite que entre para o gosto do seu Senhor. O tempo todo ele advertindo. Mostrando qual é a nossa prática. Nos chamando a atenção para a realidade da palavra de Deus. E as pessoas não querem mais ouvir a verdade da palavra de Deus. As pessoas querem ouvir o amaciado ego. Aquilo que satisfaz a alma. E que não fortalece o espírito. Quantas pessoas aí ministrando o achismo. Ministrando o que pensa, não o que a palavra diz. E a palavra está nos chamando a atenção. O noivo está chegando. Aí a gente fica aterrorizado. Nós vamos orar, mas há quanto tempo tem escrito na palavra, ora por Jerusalém? Israel é o termômetro da igreja, amados. E a gente não está nem aí. Israel é esse termômetro. Israel é esse relógio.
Vamos lá, ó, voltar para Levítico, para entender por que Deus era tão criterioso nas festas. Cada festa representa um tempo, uma estação, a proximidade do rei. Mas nós estamos aqui como brasileiros deitados em berços esplêndidos. E o que Deus quer de nós é preparo espiritual. Não é língua afiada não, viu? É preparo espiritual. Equilíbrio emocional. Para tratarmos as coisas de Deus com seriedade. Hoje, nós estamos invertidos nos valores. Só que Jesus chama atenção para isso. Porque hoje, é como eu disse, se eu for a da cadeira e a irmã for do microfone, eu já estou numa depressão. Eu já estou numa melancolia, eu já estou numa tristeza que vou até para o Taja Preta. Só que eu não entendo que isso, não, vou avaliar. Isso aqui tem uma pontinha de inveja aqui, vou mandar o Espírito Santo queimar, com fogo. Não foi assim que Isaías fez? Isaías disse, olhe Deus, o Senhor está me chamando como profeta, mas a minha boca, a minha língua não presta. A minha língua não presta, eu ainda vivo no meio de um povo que a língua não presta também. Então o Senhor vai ter que resolver esse problema da minha língua para depois me usar. Foi assim ou não foi? Aleluia, foi desse jeito. Isaías foi sincero, a gente não. Às vezes eu estou com um problema porque eu acho que Deus está me desprezando porque eu estou com aquilo ali pequenininho. Mas é naquilo ali pequenininho que Deus vai me honrar. Aleluia. Que Deus vai me dizer, serva boa e fiel. E a gente está medindo as coisas com a balança errada. Volto a repetir. A balança de Deus não mensura os meus desejos pessoais. O meu querer aparecer. A balança de Deus não mede isso. A balança de Deus mede a intenção do meu coração. Qual é o meu propósito? Em que eu quero agradar o meu Deus? É tomando conta dessa cadeira? Oxe, ninguém toca. Cadeira branca é minha. Eu vou administrar ela. É sobre isso. Porque senão, irmãos, nós vamos estar igual ao mundo. O mundo é uma briga aí. Por poder, por posição, por apresentação. Vocês vão ver aí, tem dias que você abre o Instagram, é não sei quantas lives de pastor, tudo numa hora só. Você tem que procurar o que é de sua preferência para assistir. É ou não é? E agora com a guerra de Israel, então, misericórdia. É live 21 horas, é live 7 horas, é live 19 horas. Por quê? Porque eu quero like. Porque eu quero ganhar dinheiro ensinando aquilo que eu já deveria ter dito há muito tempo no púlpito da minha igreja. Os irmãos compreendem isso? E às vezes a gente fica iludido com esse negócio, irmão. E aí ouve o que fulaninho, o que fulaninha diz, mas não observa o que está escrito. E o que está escrito, para mim, para você, vem com a interpretação que o Espírito traz. Dentro da minha necessidade naquele momento. E é isso que nós precisamos entender para abandonarmos de vez as moletas espirituais. Não podemos mais andar com moletas. Não podemos mais se dar ao luxo de fazer dos nossos irmãos amuleto espiritual. Ah, porque se a missionária Jade não orar por mim, eu vou morrer. Ah, porque se a pastora não me ungir hoje, eu não sei o que será de mim. E o azeite que desce do céu fica aonde? É sobre isso, amados. Administrar a vida cristã. Eu entender que a minha ligação é direta. Porque no dia que eu for receber o meu talento e que eu tiver que granjear outros talentos fora do país, como é que fica eu que eu não vou achar a Aurelina?
às vezes até nem no zap, porque os fusos horários às vezes não combinam, e aí? Eu vou morrer? Amados, é uma palavra de despertamento. No caso de Isaías, não teve mais. Enquanto o tio era vivo, Ezequias, né? Ele dizia, ai de ti, ai de ti, ai de ti. No ano que o tio morre, ele diz, ai de mim, que eu vi o céu aberto e o trono de Deus. Quando o apadrinhamento saiu, quando a cobertura física saiu, ele entrou na dimensão espiritual. E teve que compreender. E teve, como eu digo, sempre entrar pelas portas. Teve que pegar, ó, o joelhinho dele e dizer, agora é eu, Jesus, Jeová e eu. Então é por isso, irmãos, que no nosso meio as pessoas estão fracas, estão doentes por conta disso. Você pergunta, irmão, ora em casa? Ah, não, irmão, não oro não. Irmão, faz o seu devocional em casa? Não, irmão. Como vai conseguir caminhar, administrar essa vida cristã? Como você vai ministrar, Vanessa vai ministrar o louvor aqui, se ela não treinar, se ela não ouvir, se ela não gravar a letra, se ela não ensaiar com Yara? As notas vão vir voando? Só se a gente estiver numa dimensão bem. Mas é isso que nós precisamos entender. A vida espiritual é dinâmica, irmãos. É de oração, é de jejum. Não é só quando é convocado, não. É necessidade. Eu tenho necessidade de orar. Se eu não orar, eu morro. Se eu não tiver a leitura, o alimento, eu vou ficar doente. Isso é sério. E Jesus estava o tempo todo advertindo sobre isso, porque o fim é o quê? O noivo chegar e não ir. Todo o tempo o Senhor chegar para as bodas e dizer, você não vai poder entrar por causa da sua negligência, por causa da sua inutilidade no reino. Isso é falta de administração cristã. E isso nós não vamos poder fazer por ninguém. Isso é pessoal. Isso é nosso. É de cada um. E precisamos colocar isso em prática. E o que nós mais vemos hoje é pessoas que querem aparecer em todos os níveis, agora sem preparo algum, sabe? Muitas vezes tem até o entendimento, mas a essência é outra. Hoje eu estava num local resolvendo um problema e encontrei uma criatura que há anos eu não via. Inclusive, a filha dela estava até enferma, eu nem sabia. Muito jovem, amputou o pé e tudo, e eu fiquei assustada com aquilo, e ela olhou para mim assim, com aquela alegria, e disse, minha filha, vim saber essa semana que era você que falava na rádio. Fiquei tão feliz. É o anonimato. Quanta coisa eu aprendi com você e nem sabia que era você. É disso que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de fama, não. Nós precisamos de vida cristã urgente. É desce depressa a casa do oleiro. É o tempo todo assim, irmãos. A gente está aí desesperado. Ontem mesmo eu me derramei em lágrima aqui. Porque quando eu comecei a ver a imagem daquelas crianças parecendo uns bichos dentro daquelas gaiolas, eu me desesperei. E onde estamos nós? Onde estamos nós? É a nossa história, é o nosso povo. Eu sempre disse isso aqui, desde o início, quando a gente começou a estudar. Somos nós ali. E veja que paralelo do diabo. Eles lá, hoje mesmo, mais de não sei quantas crianças degoladas. E a gente aqui numa batalha política para não deixar o aborto entrar no país. Eu estava pensando nisso. Como Satanás é sujo. E ainda, falando sobre... isso aí é o que a gente está vendo agora, né? Porque foi colocado para todo mundo ver. Mas como esse filme que foi lançado agora, que eu até fui assistir semana passada, sobre sequestro de crianças, que é uma coisa que é silencioso, né? Que só o pai e a mãe sentem porque a polícia dá por esquecido, vai passando o tempo, esquece, né? Deixa lá, vai
são muitas, milhares de crianças que são levadas e levado para prostituição. De 5 anos, de 4, 5 anos em diante, eles pegam, levam, e essas crianças são estupradas 5 vezes, vendidas mais de 5 vezes por dia. Mas não está na live, não. 5 vezes por dia, vendidos mais de 5 vezes por dia, uma criança de 5 anos de idade para 2, 3 homens de uma vez. Pense. O filme mostra isso, né? Assim, o relato de pais e mães, né, com relação a isso. E que a gente deve orar não só por esses que mostrou agora, é o tempo todo, né, pelas crianças, por tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, né? E a gente ainda acha quem defende os rebeldes, né? Olhe que esse filme está pronto para rodar desde 2018. 2018 o filme ficou pronto. Antes de 2018 ele procurou várias empresas que fazem as filmagens, patrocinadores, e praticamente ninguém se candidatou a fazer, só se omitia. E a imprensa internacional, não é só no Brasil, está deturbando todo o conteúdo do filme, dizendo que estão pregando uma ideologia de santinhos, de vítimas, e a gente sabe que não é, como a Vanessa falou, não é só para prostituição, é para sacrifício, é para retirada de órgãos, é para tudo que você pensar, é para uso de testes em laboratórios, e a gente sabe que isso tudo não vem de agora, e infelizmente, gente, não vai parar. Porque a fábrica, a indústria desse crime envolve pessoas muito poderosas. Dessas épocas para cá, todas essas entidades que ficavam fora do país criaram raízes aqui no país e têm se tornado uma fonte ilícita, mas de muito dinheiro. Não é R$1.000, não. É milhões e bilhões que rende o tráfico de crianças no mundo. Então, a Interpol e os demais órgãos já não conseguem mais conter o contingente de crianças sendo sequestradas. Agora, nessa hora, várias estão sendo sequestradas. Agora, nesse exato momento que nós estamos falando aqui. E a gente sabe, gente, é muito doloroso. Eu não quero estar no lugar nem sequer de um parente, muito menos de um pai, uma mãe, que tem um filho para esse fim. Porque, infelizmente, quando se some uma criança, a gente já sabe qual é a finalidade. Infelizmente, é muito... Olha, quando eu vi aquelas crianças engaioladas ali, me deu uma revolta tão grande, uma mistura de sentimento que eu não sabia se eu estava feliz, triste, se eu estava são ou doente. Porque eu tenho 2 filhos. E quando eu não penso nos meus filhos, eu penso nos demais. É muito interessante. As faculdades, as escolas, as universidades estão sendo preparadas desde há 30 anos atrás para chegar onde nós chegamos. 30 anos tem de luta. E nós estávamos aonde? Dormindo no sono, aquele sono mesmo que Hebreu fala, infelizmente. E nós estávamos aonde? Brigando por posição, brigando pela cadeira, pelo microfone, pelas unções, pelos títulos, pelas promoções. E outra, que a cada um e a cada uma que acessa lá, ó, os sites pornográficos, está patrocinando tudo isso aí. Que eles ganham milhões. É por isso que Deus tem levantado os servos para estarem falando sobre isso. Porque além do pecado que mata o corpo, eles ainda estão contribuindo financeiramente com esse mercado negro. E aí a gente compreende o descontrole das coisas, amados. Eu não sou pastora, mas tem a pastora aqui da igreja, e eu digo a vocês, unjam os filhos, bota a mão na cabeça mesmo, com óleo da unção, ministra sobre eles, porque isso é sério, não é brinquedo não, irmãos. Você vê Deus falar como falou hoje com uma criança de 10 anos, parecia que a gente estava diante de um menino de 25, de um homem de 25 anos, da forma como Deus falou, porque dentro já tem, ó, a rebeldia de falar, de dizer o que quer. Imagine aí, fosse em outro tempo, Deus estava falando, meu Deus, estava se derramando. Tu vê, só Jesus na causa. Então, precisamos compreender, a diaconisa Renata conclui, do 41 ao 46, que já é 9 horas.
Cumprimenta a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Concluindo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus novamente tratando sobre o arrebatamento. Jesus novamente advertindo que haverá uma separação. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E, assim, uma ressalva dentro desse texto, se a missionária me permite, a Bíblia fala que nós devemos esmirilhar, e eu lembro que é uma palavra temática que o pastor falava muito conosco, que não basta somente a gente ler ou estudar, mas esmirilhar, que é você realmente repassar e você buscar no mais profundo aquilo que a palavra de Deus quer dizer. E dentro dessa passagem aí, onde ela traz diversos, dá texto aí para um mês e a gente esboçar. Uma das coisas que me chama a atenção, além da constância, que é uma palavra de ordem que está falando aí, que é o que é mais complicado de se manter. O que é a constância? É você ter afirmamento, a constância de todos os dias, não se perder dentro daquele direcionamento que Deus tem dado. E é uma das coisas que muita gente, às vezes, a gente se perde. Mas a gente se perde, e isso não é justificativa, mas é também uma ressalva aqui para muitos que se posicionam, que muitos se levantam, tentam fazer a obra de Deus, tentam se adequar dentro daquilo que Deus quer, do querer de Deus, mas muitos são os opositores para tentar derrubar, denegrir, desfazer, desmerecer. Eu sei que o preço e a recompensa é individual, mas, de igual modo, é sobre aqueles que tão mal está exercendo, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor vai requerer de cada um. Então, se Deus ele tem trazido um ministério para B, para C, fica na dispensação e não se mete no que é do outro, que vai dar certo. Porque quando a gente faz essa tal coisa, a gente está sendo instrumento das trevas. E Deus também vai requerer. Então, quando a missionária falou aqui sobre muitos que se acham estar servindo. E, de verdade, muitos estão se enganando. Porque não adianta eu fazer um trabalho de excelência, buscar honra, glória, reconhecimento, para que a pastora veja, para que aqueles que são mais próximos vejam que eu sou a tal. Mas no secreto, a minha intenção é outra. Então, Deus vai requerer de cada um destes. Então, que essa seja a palavra de despertamento, para que naquele grande dia a gente não venha ser como aquele que nada e simplesmente morre na praia. Eu estava dizendo esses dias para a pastora, eu digo: pastora, a senhora me conhece, e a senhora sabe quem é a sua ovelha. Não tenho conflito com ninguém, mas só é cada qual cuidar do seu. Cuide do seu que dá certo. E quando a gente faz isso, isso é ética cristã, o pastor falava muito sobre isso também. Né? Então, quando a gente tem esses princípios da palavra, a obra flui, a obra cresce, desenvolve, o reino de Deus é glorificado, né? E nós só temos a ganhar como um todo. Então, que os irmãos, essa palavra é para mim, mas a cada dia eu tenho aprendido, e eu deixo aqui para os irmãos também. Reflitam em quem vocês têm sido no reino. Porque se você for pedra de tropeço, o Senhor também vai requerer de cada um de vocês. E não pense que vai escapar do tamanho juízo. Como hoje eu postei um vídeo. Seremos julgados pelas palavras, atitudes, gestos, intenção e ação.
Não é somente a ação, mas muito mais do que a ação é a intenção. Que às vezes você até age baseado naquilo que você conhece, mas não tem a intenção maligna. Mas muitos fazem maquiados para parecer ser de Deus, mas a intenção é tenebrosa, é treva pura. Mas Deus vai requerer de cada um. Então é chegado a hora, é chegado o tempo de verdadeiramente saber quem é quem. E é por isso que Deus não levanta neófito. Mas nós temos sido privilegiados, porque muitos aqui, ainda neófito, têm recebido alimentos que muitos demoraram anos para conhecer. E a gente aqui somos uma igreja preparada. É por isso que quem chega aqui e se acha que é alguma coisa, não dá certo não, porque somos muito bem instruídos. Então, sintam-se privilegiados e aproveite isso. Né? Hoje a missionária já falou sobre tudo, mas eu quis fazer essa amarração e que o Espírito Santo de Deus fale muito mais aos vossos corações e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A intenção é essa. A intenção é nos aguçar mesmo e fazer a gente realmente se ministrar e ministrar a outros quando temos a oportunidade. Porque essa palavra não é uma palavra que se resume a um altar sendo pregado, a um ensino, não. A gente pode se ministrar numa palavra dessa. Rever os nossos conceitos, né? Voltar de onde caímos e seguir na presença de Deus. Então, que o Espírito de Deus ele realmente trabalhe cada dia mais nos nossos corações e nos traga, né, a revelação da sua palavra, que é viva, perfeita e agradável a Deus. Amém? Amantíssimo e eterno Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa, ó Deus bendito, pessoas que vão pegar esse conteúdo. E sei que o conhecimento dessas pessoas, Pai, que vai ser enriquecedor, não só para elas, como também para as demais, a quem elas informar e passar este ensino. Pai querido, toma nas tuas santas mãos e os abençoa em nome de Jesus.